E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Dev Club. Eu sou o Gustavo Machado e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre SQL. Eu vou dar um roadmap completo para vocês de tudo o que você precisa saber sobre SQL. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse e já deixa seu comentário aqui. O que você quer fazer com SQL? Quais são as pretensões que você tem com SQL? Onde você quer chegar? Beleza? Então, fica aqui que a gente já volta para falar sobre SQL. Então, sem mais delongas, já vamos dar uma olhada no nosso roadmap. Para esse roadmap, eu estou utilizando um site chamado roadmap.sh. Por que esse site? Porque ele já tem aqui completo e com várias informações bem legais. Eu vou mostrar para vocês aqui o roadmap para SQL. Não só para SQL, mas para outras ferramentas também. Então, a gente vai estar utilizando isso. Antes da gente começar, a gente precisa deixar bem claro o que é SQL. SQL é uma linguagem que a gente vai estar utilizando para selecionar, para criar tabelas, que a gente vai estar utilizando para fazer manipulação de dados em bancos de dados SQL, ok? Existem outros tipos de bancos de dados e esses outros tipos de bancos de dados têm as suas próprias linguagens. SQL hoje é a linguagem mais utilizada e que a gente vai mais utilizar no dia a dia como analista de dados ou até como desenvolvedor. Você pode estar utilizando também o SQL como desenvolvedor para criar as tabelas, para inserir informações dentro da tabela ou até para consumir os dados do banco de dados. Legal? Então, como é que a gente vai estar começando dentro do SQL? A primeira coisa que a gente precisa aprender são o que são bancos de dados relacionais. E aqui dentro desse roadmap, ele já tem tudo isso. E se você vem, por exemplo, aqui, ó, introdução e o que são bancos de dados relacionais, você clicar em cima da caixinha, ele vai mostrar para a gente exatamente o que é isso. Ele já vai trazer para a gente um descritivo. E é por isso que essa ferramenta ela é muito, mas muito legal para você se guiar, para você ter um norte aí para aprender o SQL, ok? Então, ele vai estar falando, a gente tem aqui, dentro da parte de bancos de dados relacionais, o que são relacionamentos, o como a gente faz o relacionamento dentro do SQL. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é o que são bancos de dados relacionais, quais são os benefícios que a gente vai ter, e ele vai mostrar para a gente também aqui, e o que são SQL e bancos de dados não relacionais. Então, essa informação a gente já tem aqui dentro. Então, depois que a gente já aprendeu por que a gente vai utilizar o SQL, é importante que a gente utilize ou veja aquilo que a gente vai estar utilizando. Ah, como funciona o SQL no dia a dia? Então, eu vou estar aqui aprendendo a sintaxe. Sintaxe nada mais é do como eu faço a linguagem, como eu vou falar isso de verdade ali dentro do SQL, como eu vou colocar uma frase, uma palavra dentro da outra, para que elas funcionam de verdade. Então, a primeira coisa que eu vou estar utilizando, que ele vai estar falando para a gente, eu preciso saber quando eu vou estar utilizando o select, quando eu vou estar utilizando o where, quando eu vou estar utilizando o from, quando eu vou estar utilizando o update. Então, toda essa informação eu preciso estar aprendendo. Logo depois eu vou precisar saber um pouquinho sobre tipos de dados. Então, legal, eu tenho um tipo de dado dentro do banco de dados, quais são esses tipos que estão? A gente tem aqui inteiro, decimal, data, date time, binário ou booleano. E depois disso, a gente tem os operadores. Os operadores eles vão trabalhar com o nosso dado de alguma forma. Por exemplo, os operadores aritméticos. Eu posso estar utilizando um operador aritmético para pegar a taxa, que é exatamente esse exemplo que a gente tem aqui. Então, eu posso pegar, selecionar ali dentro do banco de dados um produto, um preço, e eu pego o preço vezes 0,18 para pegar a taxa daquele preço. Então, eu preciso estar aprendendo, sabendo quais são os operadores aritméticos que eu tenho dentro do SQL. E depois, operadores de comparação, operadores lógicos e operadores de bitwise. Seria mais ou menos a mesma coisa que eu utilizar um operador lógico AND, eu posso utilizar um e-comercial. Então, é só para utilizar, para você saber ali, quando você tiver uma query, já saber o que você está colocando. E os statements, que seriam select, insert, update e delete. Depois que eu já vi a sintaxe ali do SQL, que eu já sei mais ou menos a sintaxe, eu já vou dar uma olhada numa subdivisão do SQL, que é uma subdivisão chamada DDL, ou Data Definition Language. A gente utiliza essa subdivisão mais para manipular as tabelas. Então, dentro dessa subdivisão, eu vou estar utilizando ali um create table, um drop table, e para tudo isso a gente tem alguns exemplos aqui dentro do nosso roadmap também. Então, ó, create, drop, alter, truncate ou rename. Depois disso, eu tenho uma outra subdivisão, que é o que a gente mais utiliza dentro da análise de dados, que é a DML, Data Manipulation Language. Aqui dentro a gente vai estar mexendo com selects,
Então, é exatamente onde eu vou depois que eu criei a tabela, eu tenho a tabela criada ali, eu vou lá e vou começar a selecionar o meu dado. E aqui a gente tem cada uma das informações, cada um do que a gente vai estar utilizando já explicado. Então, select, select distinct, select where. Se você for colocar aqui, então, eu quero ver como é que a gente utiliza o from, para que a gente utiliza. Ó, order by, onde eu vou ordenar a minha tabela por alguma coisa. Vamos dizer que eu queira fazer um select ali, selecionei um dado, eu quero ordenar por data. Group by, eu quero ver quem foram os melhores vendedores. Então eu posso selecionar os vendedores e a soma da venda de cada um deles. O having eu vou estar utilizando, vamos falar assim, eu quero selecionar um dado quando um valor seja alguma coisa, como por exemplo a soma das vendas, e eu quero só que a soma das vendas me tragam aquilo que for maior do que 100 ou menor do que 100. Ó, esse exemplo aqui embaixo, ó. Eu seleciono os produtos, onde a soma da quantidade é menor do que 100. E ele já me traz aqui exatamente aquilo que é menor que 100. Esse A não iria trazer. Mas eu conseguiria selecionar somente aquilo que é menor do que 100. Eu tenho os joins, então eu posso estar utilizando os joins, fazer um inner join, um left join, vou juntar tabelas. Lembra que a gente falou um pouquinho de relacionamentos? Então a gente tem ali várias tabelas e eu preciso relacionar cada uma delas. É com o join que eu vou estar fazendo isso. Depois que a gente aprendeu ali sobre a parte de DML, então, principalmente a parte principal de DML, como a gente faz o select, o from, a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro de queries agregadas. Então, como é que a gente faz uma soma, uma contagem dentro da query? A gente pode estar mexendo um pouquinho dentro de joins. Então, como eu faço um left join, um inner join? Então, se você vir aqui, por exemplo, left join, o que que ele é? Eu seleciono tudo da primeira tabela e somente a intersecção da segunda tabela. E ele vai me trazendo vários exemplos de como vai estar fazendo cada um deles. E depois eu posso vir aqui e estar trabalhando um pouquinho de subqueries. Subqueries basicamente são formas da gente estar selecionando, fazendo como se fosse uma query dentro da outra, vamos dizer assim. Não é exatamente esse, mas eu poderia fazer o seguinte: vou pegar aqui, ó, a subquery escalar. Eu vou pegar o nome da tabela student, onde o row ID, vamos dizer que seja um ID que eu tenho dentro da minha tabela, for igual a row ID dentro do student com o nome John. Então, eu posso estar trabalhando isso dentro com os subqueries. Ou, por exemplo, eu coloco assim, onde o nome for nome dentro da student, eu vou começando a trabalhar com os subqueries e dentro da minha informação. E depois eu posso vir aqui, ó, para as funções mais avançadas. Dentro dessas funções avançadas, eu vou ter aqui, por exemplo, um round. Eu quero arredondar o tamanho do número dentro do meu banco de dados. Ou, por exemplo, eu quero trazer só o absoluto, isso como funções numéricas. Eu posso estar utilizando também funções de string, como concatenar. Então, eu quero concatenar duas colunas. Eu vou estar utilizando, então, o concat. Eu posso utilizar o upper, quando eu quero que aquela coluna me traga só informações com nome em caixa alta. Eu posso usar o lower, quando eu quero que ele só me traga em caixa baixa. Condicionais como case, ou null, ou if null, como data, por exemplo. Eu quero que esse campo ele seja tratado como uma data. Então, como por exemplo, eu venho aqui, eu coloco no create table, eu venho aqui, coloco ali, ó, essa é uma data, inserir aqui a data, depois eu venho aqui, ó, putz, isso aqui realmente é uma data, eu venho e seleciono a data. Eu posso estar trabalhando com views. Views, eles basicamente são queries prontas que eu já deixo ali dentro das queries. Vamos dizer assim, eu tenho um grupo de usuários que vai selecionar só o nome dos meus funcionários. Eu posso deixar uma view de nome de funcionário pronta. Não preciso necessariamente para todo mundo ali ficar selecionando a mesma coisa. Isso, lógico, pode ser muito mais complexo. Eu dei um exemplo muito básico aqui. Mas isso pode ser muito mais complexo do que somente isso. A gente pode trabalhar com index, com transações, com segurança de dados. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o roadmap completo. O que eu vou dar um conselho? Até essa parte de funções de SQL avançadas são interessantes para quando você quer, por exemplo, trabalhar com análise de dados. E é onde eu mais utilizo no meu dia a dia. Daqui para baixo, quando a gente está falando de index, transações, procedures, isso aqui tudo a gente tem que aprender, mas caso a gente for trabalhar com volumes grandes de dados, caso você for, por exemplo, se tornar um engenheiro de dados, isso é muito interessante, porque você vai estar passando por isso. Esse foi um vídeo bem rápido para te mostrar um caminho do como você pode aprender SQL, mas faz o seguinte, deixa aqui no comentário o que você quer se aprofundar, que eu vou gravar vídeos muito bons
explicando cada uma das coisas, mas eu quero saber o que você mais quer aprender. Faz o seguinte, já deixa seu like, deixa o comentário, não esquece do comentário e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.